A professora Sandra é autora de estudos que investigam os sintomas do estresse nos jovens. Um dos mais recentes foi publicado neste ano pela Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. Ele mostra que o vestibular é sim um estressor que pode causar sérios prejuízos para a qualidade de vida dos jovens. Professora, obrigado por falar sobre esse tema tão importante com a gente. Eu que agradeço. Professora, um dos dados mais relevantes que você apresenta nesse último estudo é que 65% ou quase 65% dos estudantes que participaram desse levantamento, eles tinham sinais de estresse. Esse índice, ele de alguma forma surpreendeu ou ele só vem, na verdade, corroborar alguns outros estudos anteriores? Ele não surpreende não, porque há muitos anos eu venho estudando estresse e tenho trabalhos bem anteriores mostrando a condição desse estressor que é o vestibular nosso. Então os nossos alunos realmente têm muito estresse porque é a única forma de entrar na universidade, a não ser que ele vá para a universidade particular. Então uma universidade pública gratuita, ele precisa de muito empenho. Então isso é muito exigido dele, por isso que há uma condição de estresse muito grande. Existem, professor, alguns fatores de cunho biológico ou até psicológico que tornam os adolescentes, ou que a gente chama de o jovem adulto, um grupo mais suscetível a esses sintomas, ao quadro de estresse? A gente percebe que pessoas mais velhas vão tendo mais resiliência, vão tendo mais condição de tolerar essas situações que provocam estresse. Mas isso é uma condição biológica do ser humano. Numa situação de dificuldades, há uma reação do corpo, porque nós somos humanos. Então, mas o adulto jovem, especialmente, tem mais condição de estresse, né, de ter sintomas de estresse do que pessoas de mais idade. Como que costuma ser, professora, a evolução desse quadro? Pode resultar em sintomas físicos, pode de repente causar problemas, encadear para problemas de repente mais sérios, como um quadro grave de ansiedade, até mesmo depressão? Sim, inicialmente a gente chama de fase de alerta, aquela fase onde a pessoa percebe, né, na qual a pessoa percebe o estressor, o que a está incomodando, e ela se movimenta para resolver essa condição. Então, vamos dizer, se ela está estudando pouco, está com medo do vestibular, está estressada por causa do vestibular, ela vai estudar mais. Então, a fase de alerta é uma fase saudável, onde a pessoa busca uma saída para resolver o problema. Depois nós temos a outra fase, que aí é a fase de resistência. Então, o estressor está ali e a pessoa não consegue resolver a situação. Então, ele fica quase que crônico. Depois nós temos uma fase de quase exaustão. Então, a pessoa leva a vida dela, vamos dizer, a parte de trabalho, a parte de estudo, ela consegue levar. Mas ela tem muitos prejuízos daí sociais, porque ela está já sob uma condição de estresse grave. Até chegar na fase de exaustão, que é a fase em que pode ocorrer doenças. Não porque o estresse seja uma doença, mas porque ele facilita as doenças que nós podemos ter. Então, pessoas alérgicas, por exemplo, na condição de estresse, elas têm crises alérgicas e aí por diante. E a depressão pode ser mesmo um passo ou ela está um pouco distante? A depressão é um outro quadro, mas uma pessoa que está num quadro, numa fase de estresse, de exaustão, e permanece, ela pode também desenvolver um quadro depressivo. São quadros diferentes, mas podem ocorrer ao mesmo tempo. Aí é bem mais difícil. E de que maneira, professora, os pais, os professores que convivem com esses jovens, no que indícios que eles devem ficar atentos, que esses jovens demonstram que eles realmente estão passando com algum problema e precisam de uma ajuda? Olha, em sala de aula, eu acho que antes dos indícios, o professor não pode criar uma situação de pânico. Tipo, professor de cursinho brinca muito, especialmente curso pré-vestibular, né? Enquanto vocês estão aí descansando, tem um japonês estudando, aí vocês vão se ferrar, vocês não vão entrar. Isso, a maioria das vezes, é uma forma de motivar. Mas acaba levando a uma responsabilidade, a um medo muito grande, eu não vou conseguir. E aí em casa também os pais, olha, mas você vai sair hoje, quer dizer, ele estudou a semana inteira 3 períodos, aí no sábado à noite ele quer dar uma voltinha. Aí os pais, mas você vai dar uma voltinha e não vai estudar? Então não, ele tem que ter horários para lazer, ele tem que descansar. Porque senão também o ensino, a aprendizagem não é feita de forma adequada. Ela não se solidifica, então ele tem que descansar.
Então, se as pessoas não ficarem cobrando demais e toda hora, e aí, foi fazer aquelas provas que eles fazem para ver quanto você tirou, precisa comparar com os outros, vamos ver. Então, às vezes os pais colocam uma expectativa exacerbada em cima do adolescente. Ele é muito novo ainda. E especialmente hoje eles são mais imaturos do que antigamente. Antigamente, aos 18 anos, as pessoas já casavam, já tinham trabalho, não tinham mais o apoio da família, já tinham achado um caminho. Hoje não. Hoje, aos 18 anos, eles são muito imaturos, então é muito difícil, né, chegar nessa condição de pressão realmente. Então, se puder tirar a pressão, é melhor. E mostrar, não, você é competente, você é capaz, você vai conseguir. Hoje, professor, existe uma preocupação, inclusive dentro da universidade, a própria Unesp, em relação à saúde mental dos estudantes, né? Você acredita que o que esses jovens trazem depois para a universidade tem um pouco a ver com tudo que eles passam nessa fase pré-vestibular, essa questão de estresse, de ansiedade? Isso eles trazem realmente para a vida acadêmica depois? Eu acredito que para alguns o peso do vestibular tenha um reflexo depois na graduação. Pode até ter, né? Mas, de maneira geral, eu acho que quando eles entram, a satisfação é tão grande por ter conseguido um objetivo que isso acaba minimizando, né? E o tempo também faz esquecer e apagar um pouco aquele sofrimento. Agora, a universidade, ela precisa exigir dos alunos estudos. Né? O aluno não pode passar na universidade com uma vida tranquila, sem estudar, sem se preocupar. Há alguns alunos que são bastante preocupados. Então, é uma condição também particular deles. Às vezes também, eles têm muitas, como todos nós, têm problemas familiares. Então, na verdade, não é a universidade que vai contribuir para ele ficar pior, do ponto de vista de sanidade. Mas a universidade tem o papel dela, que é passar o conhecimento. E para ele se formar, ele tem que aprender e tem que se esforçar. Então, é essa a questão. Às vezes, há certos períodos que pode ser um pouco pesado realmente, mas ele tem que aprender a administrar. Isso faz parte do crescimento. Você acha que então a universidade tem esse papel, né, de cobrar, mas também pode de alguma maneira amenizar, propor atividades para que em alguns momentos esses jovens, esses estudantes universitários, eles saiam um pouco dessa carga pesada de trabalhos, apresentações, seminários, de provas? A universidade pode conciliar essas duas coisas? Sim, hoje nós temos já comissões que estudam, porque nós não temos só algumas dificuldades, nós também temos suicídio. Então hoje a universidade tem uma preocupação nesse sentido de que nós docentes fiquemos atentos a como aquelas pessoas estão em sala de aula. Então um docente sensível, ele percebe que aquele aluno não fala uma palavra, não se comunica com ninguém. Esse aluno pode ser um aluno que esteja passando por uma dificuldade. Agora, muitas vezes quando o docente se aproxima dele e pergunta se ele precisa de alguma coisa, eles geralmente não aceitam. Talvez porque se incomodem um pouco com o nosso papel de autoridade, né? Ou porque as coisas estão tão difíceis que eles não conseguem nem falar. Mas nós temos tido essa preocupação. A universidade está cada vez mais se preocupando com isso e fazendo projetos e tentando ver como a gente vai resolver esse problema. Tá certo, professora. Mais uma vez agradeço a sua participação com a gente hoje aqui no Unesp Notícias. Muito obrigada, sou eu que agradeço.